Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom que vocês escolheram estar aqui na casa do Senhor, não é mesmo? E se aqui nós estamos é porque nós queremos estar bem junto a Cristo. E para prepararmos nosso coração, nossa mente, né, para a mensagem desta noite, já vamos começar louvando a Deus, sentados mesmo, o hino de número 392, bem junto a Cristo.
querido bom Pai que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede, por tanto livramento e por mais essa noite ter nos tocado e ter nos trazido, Senhor, aqui na sua santa casa de oração, que há muito tempo já tínhamos saudades de estar aqui, mas graças a Ti, Senhor, pudemos retornar. Fique conosco aqui, com cada filho Teu, com cada família aqui representada e também com todos aqueles, Pai Santo, que não puderam vir. O Senhor sabe, conhece o coração e o motivo de cada um, que o Seu Espírito Santo também possa alcançar cada um deles, aonde estiverem, se estiverem nos ouvindo, ou mesmo aqueles que também não podem nos acompanhar pela internet, mas que o Seu Espírito Santo possa tocar no coração e que eles estejam todos com pensamentos voltados a Ti. Pedimos neste momento, Senhor, que Seu Santo Espírito fique com o pastor que vai falar e nos passar a palavra nesta noite, que ele seja usado por Ti e também com cada coração aqui, que possamos aprender e ter sempre o desejo mais e mais de Te servir e que mais ainda, Senhor, possamos sempre, nas oportunidades que aparecerem em nossa vida, possamos falar de Ti, do Seu amor, da Sua breve volta para todos aqueles que nos cercarem, Senhor. Fique conosco, pedimos que estejam com todas as pessoas que neste momento possam estar sofrendo no leite de dor, nos hospitais, com todas as famílias enlutadas, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, que nos prepare, que a cada dia possamos lutar e tentar fazer de tudo para abreviar a Sua volta, para que todos os sofrimentos, as dores possam se acabar em breve. Que um dia possamos estar reunidos, Senhor, todos juntos, lá no céu, para Te louvar para todo sempre. Fique conosco, essas bênçãos nós te pedimos e desde já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Boa noite. Eu também desejar uma boa noite para todos que nos acompanham através da página oficial da Igreja Central do Ribeirinho. Você é muito bem-vindo conosco nesse culto de adoração ao nosso Deus. No domingo passado, nós começamos uma série de estudos aqui na igreja que está relacionada ao Nisso Cremos. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos um único credo. Qual que é o nosso único credo? Nosso único credo é a Bíblia Sagrada. Todas as nossas crenças fundamentais estão baseadas única e exclusivamente na Bíblia. Então não são doutrinas ou não são crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas são doutrinas ou crenças da Bíblia. É a Bíblia que ensina. Nós temos 6 doutrinas. Nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos eventos finais. E entre essas 6 doutrinas, nós temos então o desdobramento que são as nossas 28 crenças fundamentais. Então, aos domingos nós estamos abordando algumas dessas crenças fundamentais. No domingo passado nós estivemos estudando um pouquinho sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma crença, uma doutrina que é apresentada de maneira clara nas Escrituras. Embora nós não possamos compreender claramente esse conceito, de unidade na diversidade, um único Deus, mas ao mesmo tempo nós temos a ideia de pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso de fato é apresentado pela Bíblia. A Bíblia assim nos apresenta. Nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina número 6, a natureza do ser humano, e a crença número 7. Já foi colocado aqui no slide a apresentação. A doutrina número 7 é a doutrina do homem. Nós vamos estudar um pouquinho então acerca disso. Quando nós então estudamos sobre a doutrina do homem, que envolve justamente o conceito de antropologia, quem é o ser humano? Quem é o homem? Isso envolve a origem do ser humano,
envolve quem é o ser humano e envolve também o destino final do ser humano. Para onde nós vamos? Essas são perguntas que, ao longo da história, muitas pessoas têm tentado buscar uma resposta. Nós encontramos uma resposta clara na Bíblia. Hoje é muito difundido, e já não é de agora, já faz bastante tempo, é muito difundido a ideia de que o ser humano, ele teve origem, ele surgiu, né, se é que podemos dizer assim, através de uma forma de vida inferior. Ou seja, através de um processo evolutivo. O ser humano começou a evoluir, a evoluir ao longo das eras, dos séculos, até se tornar o que ele é hoje. Essa ideia, ela contrasta com a ideia, ou com aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós temos duas cosmovisões. Nós temos a cosmovisão daquilo que é apresentado através da teoria evolutiva, e nós temos a cosmovisão que é apresentada pela Bíblia, acerca de quem é o ser humano. Quando você acredita na teoria evolutiva, de que o ser humano surgiu ali a partir de uma espécie de vida, né, ali subdesenvolvida, e que ele foi então se desenvolvendo ao longo das eras dos séculos, basicamente você está dizendo que o ser humano é fruto do acaso e de que nós não temos talvez valor nenhum. Quando você acredita nessas teorias, nessa teoria que é ensinada. Quando você então vai para a Bíblia e você então encontra a descrição bíblica de quem é o ser humano, como que o ser humano surgiu, então o ser humano de fato passa a ter valor. Talvez a disfunção dessa crença de que o ser humano surgiu do acaso, ela muito tem contribuído justamente para a decadência moral que nós vivemos. Porque se o ser humano ele é fruto do acaso, então, para que, por exemplo, observar certos princípios morais? E se tudo vai acabar e não tem mais nada além dessa vida? Mas quando você, então, olha para a Bíblia e você vê que, de fato, você possui uma origem nobre, porque foi criado pelas mãos do próprio Deus, e que você é importante para Deus, e que tem algo especial preparado para você, aí eu acho que de fato a vida passa a ter valor, né? Quando nós enxergamos desse ponto de vista, do ponto de vista bíblico, daquilo que a Bíblia nos apresenta. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu vou pedir para que você me acompanhe na leitura, tanto os que estão aqui conosco nessa noite, quanto você que está nos acompanhando da sua casa. Nós vamos ler o verso 26 do capítulo 1. No versículo 26 do capítulo 1, nós temos então o que nós podemos chamar de a origem do ser humano, né? Como surgiu o ser humano. Deixa eu passar aqui o slide. Verso 26 do capítulo 1 do Gênesis. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui então nesse versículo nós temos relatado a origem do ser humano. Nós encontramos aqui uma espécie de um concílio entre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que aparece aqui a palavra passamos, né? Essa palavra aparece no plural, que dá justamente a ideia de duas ou mais pessoas, então tendo ali uma espécie de um diálogo, de uma conversa. E essa conversa, esse diálogo é justamente que diz respeito justamente à formação do ser humano. Veja que nos dias anteriores da criação, conforme está relatado na nossa Bíblia, Deus ele foi dando ordem, e conforme Deus ele dava uma ordem, as coisas então apareciam. Quando Deus então resolve criar o ser humano, que é a coroa da sua criação, Deus então, há um concílio entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eles então criam o homem, e é interessante isso e muito importante, né? Cria o homem, e a palavra homem aqui, nós poderíamos dizer que essa palavra ela é usada de forma genérica, homem, no sentido de homem e mulher, de ser humano. Então o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador.
Esse é um conceito muito importante, que nós nunca devemos esquecer. Nós, seres humanos, possuímos uma origem muito nobre. Fomos criados pelo próprio Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então, de acordo com o relato bíblico, o ser humano não surgiu do acaso. O ser humano não é, talvez, fruto ali de algo que talvez deu certo através do processo evolutivo. E é interessante também o conceito que nós encontramos na Bíblia. No conceito evolutivo, o ser humano ele surge a partir de uma forma de vida inferior, então ele passa a evoluir e se torna o que ele é hoje. No conceito bíblico é interessante porque o ser humano foi criado perfeito. Só que há uma degradação ao passar dos anos, dos séculos, por conta do pecado. É isso que acontece. Embora a maioria creia que o homem se originou de formas inferiores de vida animal, e é o resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de anos, semelhante ideia não pode de forma alguma ser harmonizada com o relato bíblico. Não dá para harmonizar. E sabe que há uma tentativa de fazer isso. É o chamado teísmo, teísmo evolutivo, alguma coisa nesse sentido. Onde tentam harmonizar a criação com a evolução. Ou seja, Deus, ele criou, participou da criação, mas houve de fato um processo evolutivo. Ou você aceita o relato bíblico, ou você aceita a teoria evolutiva. Não tem como harmonizar os dois. Não tem como harmonizar nesse sentido. O ser humano foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus. A origem da raça humana é encontrada no concílio divino. Eu li o texto aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós temos então ali a origem do ser humano, conforme relatado na Bíblia. Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, esse é um verso bastante conhecido. Eu quero fazer a leitura desse verso. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessante esse relato aqui. O texto bíblico diz que o homem foi formado do pó da terra, e essa ideia de ser formado do pó da terra é como se trouxesse exatamente a ideia de um oleiro, quando ele está formando o jarro. Ele está moldando ali com as suas mãos, e é exatamente essa ideia que está por trás do texto bíblico. Deus, com suas próprias mãos, começou a moldar o ser humano, dar formato físico a essa criatura que é o ser humano. E Deus então formou o ser humano, e o ser humano até então era um ser animado, não tinha vida, era só barro. Então nós encontramos agora um segundo elemento que foi então dado a esse boneco de barro, que foi o fôlego de vida. O texto bíblico diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem então passou a ser alma vivente. É comum hoje muitas pessoas acreditarem de que o ser humano, uma pessoa, tem uma alma. Só que não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos diz que o ser humano é uma alma. O ser humano é uma alma vivente, um ser vivente. E isso vem justamente dessa combinação de pó da terra com o fôlego de vida. Se tivesse só o pó da terra, um boneco de barro, não haveria vida. Mas era necessário também o fôlego, era necessário o boneco, para que o fôlego de vida então pudesse fazer efeito, e então dar vida ao ser humano, né? Então isso é muito importante. Vamos adiante. Uma outra coisa interessante sobre esse fôlego de vida, essa palavra que aparece no original hebraico, para fôlego, geralmente aparece no Antigo Testamento a palavra para espírito, é a palavra ruá. Essa palavra ela pode ter vários significados. Dentre eles pode ser fôlego, pode ser oxigênio, pode ser espírito, geralmente é traduzido na Bíblia dessa forma. A criação do homem representou o ponto mais alto de todo o processo da criação. Deus incumbiu o homem criado à imagem do soberano Deus de tomar conta do planeta Terra
e de toda a vida animal. Então o texto bíblico nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E ao Deus criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus o incumbiu com uma tarefa. O planeta que havia sido recém-criado, Deus havia criado toda a forma de vida que existe nesse planeta. Deus então incumbiu o ser humano que ele havia criado de administrar, de cuidar daquilo que ele havia criado. Essa foi a responsabilidade que Deus então passou para o ser humano, de ser um corregente com Deus. E ele então ia administrar essa criação, né? A criação de Deus. Com certeza era algo esplêndido. Nós não conseguimos nem mensurar hoje exatamente como que era, né, a criação quando saiu das mãos do Criador. Porque o pecado, infelizmente, ele muito tem afetado o nosso planeta. A questão escriturística é muito clara. O pó da terra, o elemento terrestre, mais o fôlego de vida, ser vivente ou alma vivente, união dos dois elementos da terra com o fôlego de vida, resultou uma criatura vivente ou alma, né? Ser humano. Esse fôlego de vida não está limitado às pessoas. Todas as criaturas vivas possuem. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto aos animais que entraram na arca de Noé, quanto àqueles que não entraram, né? Então, o mesmo fôlego de vida que a Bíblia diz que Deus deu ao ser humano, também a Bíblia relata que Deus deu a todos os outros seres viventes. É o mesmo fôlego de vida. Fôlego de vida basicamente é o que nos mantém vivo, né? Nos faz respirar, mantém a vida. E assim é para com o ser humano e também para com todas as outras criaturas que possuem vida. Vou seguir mais adiante. É importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente. Coisa alguma no relato da criação indica que o homem recebeu uma alma ou alguma espécie de entidade separada, que na criação foi unida ao corpo, né? Então o homem passa a ser alma vivente após receber o fôlego de vida. Significado bíblico de alma. A evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh e pisque podem referir-se a toda a pessoa, enquanto em outras oportunidades o termo se restringe a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetites, sentimentos. Tal forma de utilização, contudo, de nenhuma maneira demonstra que o ser humano é composto de duas partes distintas. O corpo e a alma existem em conjunto, ambos formam uma união indivisível, né? Isso é indivisível. Quando sai então o fôlego de vida, o homem volta ao corpo. É isso que acontece. E não volta uma espécie de um ser desencarnado para Deus. A Bíblia fala, no livro de Eclesiastes, diz que quando o ser humano morre, o fôlego, o espírito, né, volta para Deus. A palavra que aparece para espírito é ruá, no hebraico. É o fôlego de vida que Deus deu ao homem, então, na criação, né, que volta para Deus. Não é um ser desencarnado, conforme alguns por aí ensinam. Tal como ocorre com o ruá no Antigo Testamento, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente e separada do corpo. Nós temos então uma união dupla, né? Corpo e fôlego de vida, corpo e alma. Embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito. Por vezes, alma e espírito são usados como sinônimos. Em certo momento, o homem é caracterizado como corpo, alma, e no outro momento como corpo e espírito. Nós temos alguns versos bíblicos, por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 28, fala de corpo e alma, e 1 Coríntios capítulo 7, verso 34, fala de corpo e espírito. Às vezes a Bíblia apresenta dessa forma, mas é um ser indivisível. Temos também a ideia de uma união tripla. E Paulo, lá no livro de Colossenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses,
no capítulo 5, versículo 23. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim o texto: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo então cita aqui uma união tripla: corpo, alma e espírito. Como entender isso? O que isso significa? Significa que o ser humano é um ser integral. É um ser integral. Corpo, alma e espírito. Então Paulo fala que o ser humano como um todo, como um ser integral que ele deve se manter íntegro até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O ser humano é um ser integral. Isso precisa estar bem claro na nossa mente. Tem sido frequentemente sugerido que as dimensões moral e espiritual do homem revela algo a respeito da natureza moral e espiritual de Deus. Uma vez, porém, que a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo, mente e alma, as características físicas do homem devem também, em certa medida, refletir a imagem de Deus. Da mesma forma, como os três membros da divindade se acham unidos através do honorável relacionamento que há entre eles, assim fomos nós criados para o companheirismo, encontrando na amizade e no matrimônio, através de tal relacionamento, temos a oportunidade de viver em favor de outros. Ser genuinamente humano significa ser orientado no sentido de relacionamento uns com os outros. Deus nos criou para nos relacionarmos. Antes da criação do ser humano, é claro que Deus já havia criado outros seres viventes, os anjos, por exemplo, mas desde a eternidade, o próprio Deus que sempre existiu, Ele nunca viveu na solidão. Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre houve relacionamento entre ambos. O ser humano também foi criado para se relacionar com as outras criaturas. Nós temos lá em Gênesis relatado, então, o primeiro casamento que foi feito, o sagrado matrimônio, né? E matrimônio significa justamente relacionamento. Nós nos relacionamos, somos seres relacionais, né? E isso é importante, isso é o que nos torna também humano, nos relacionarmos com outras pessoas. Foi na qualidade de representantes de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. O que isso significa? Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. O ser humano é a coroa da criação de Deus, e Deus deu então ao ser humano a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que ele havia criado. Isso envolvia tanto a natureza quanto as outras espécies de vida, a vida dos seres da natureza, os animais. Os nossos primeiros pais, na criação, os nossos primeiros pais receberam a imortalidade, embora sua conservação estivesse condicionada à obediência. Então Deus criou o ser humano para que ele vivesse eternamente. Deus não criou o ser humano para que ele tivesse que passar pela morte. Mas essa imortalidade que o ser humano possuía na criação, quando ainda no estado de perfeição, era uma imortalidade condicional. Nós sabemos que só Deus é eterno. Só Deus possui vida original. Ele não possui vida derivada. Mas nós, criaturas, possuímos vida derivada. Derivada de quem? De Deus, que é o doador da vida. Deus criou o ser humano então para que ele vivesse eternamente, mas ele estava condicionado a viver eternamente se ele fosse obediente. Caso ele
desobedecesse, a consequência seria a morte. Essa era a consequência da desobediência. E para que eles se mantessem então ali vivendo através dos séculos, das eras, né, eles precisavam também se alimentar do fruto da árvore da vida. Coisa que eles perderam depois da transgressão, né, depois da queda, quando foram então expulsos do Éden. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado. Deus poderia ter feito isso. E para tanto bastava que houvesse criado um universo cheio de robôs. Imagina, Deus poderia ter criado então todas as suas criaturas como uma espécie de robô pré-programados, para fazer exatamente a sua vontade. Deus poderia ter feito isso. Talvez isso explique por que surgiu o pecado. Eu entendo que o pecado ele surgiu porque Deus criou criaturas livres, dotadas de livre-arbítrio. Porque se não houvesse escolha, como que iria surgir o pecado? Mas Deus, Ele não tem prazer, por exemplo, numa obediência forçada, ou numa espécie de um amor que é imposto. Deus, Ele, poderíamos até usar essa expressão, né? Deus, Ele se garante porque Ele é Deus. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Quem somos nós, né, criaturas, para questionarmos o Criador? De fato, Ele nos criou dotados de livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer escolhas. Lúcifer lá no céu, ele estava livre para fazer escolha. Ele foi orientado. Mas ele, infelizmente, fez a escolha errada. Deus não impediu isso. E aqui na Terra também foi a mesma coisa. Deus criou os seres humanos, dotou com liberdade. Deus deu orientações, Deus falou das consequências da desobediência, da transgressão, mas mesmo assim, o ser humano escolheu desobedecer. Então ele fez um mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, desobedecendo ao Criador. É por isso que hoje há tanto sofrimento no mundo. Por que as pessoas sofrem? Por que tanta desgraça? Acontece, por exemplo, uma desgraça hoje, daqui a pouco acontece uma outra e é assim. É tragédia atrás de tragédia. Isso tudo é consequência do pecado. Mas Jesus ele veio para restaurar todas as coisas. Quando o ser humano caiu, quando o ser humano transgrediu, o pecado causou uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas existe uma ponte que nos liga a Deus, que é Jesus Cristo, o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus, de fato, Ele não foi pego desprevenido. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe o fim desde o princípio. Deus sabia que o ser humano, infelizmente, iria desobedecer. Mas Deus já tinha um plano estabelecido para isso. Ele não foi pego de surpresa. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e o capítulo 3 relata justamente ali o momento então em que o ser humano ele desobedece a Deus. No verso 15 nós temos a primeira profecia messiânica. O verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós encontramos a primeira profecia da Bíblia, e essa é uma profecia que traz esperança. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, o pecado infelizmente entrou no mundo, mas Deus não os abandonou. É interessante que logo depois da transgressão, o que nós encontramos é justamente Deus vindo em busca de... E Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, onde você está? E Adão diz para Deus: Senhor, olha, eu tive medo e me escondi de ti. Adão estava com senso de culpa, porque ela havia desobedecido. É assim com nós, quando nós fazemos alguma coisa errada, e nós sabemos que vai ter consequência, nós ficamos com aquele sentimento de culpa e com o sentimento de medo. Inclusive, essa é a primeira vez que vai aparecer na Bíblia a palavra medo. Antes do pecado, antes da transgressão, eles não sentiam medo. Mas agora, depois do pecado, nós passamos a sentir medo. E de quem
que é que eles têm medo? De Deus. Passam a ter medo de Deus. O ser humano que antes tinha prazer em se relacionar com Deus, em se deleitar na sua companhia, que todas as tardes ia estar com eles, agora passa a ter medo e passa a se esconder de Deus. E é assim nós seres humanos. Muitas vezes nós vivemos fugindo de Deus. Às vezes por medo, às vezes não queremos reconhecer que estamos errados. As consequências do pecado, elas são graves, são gravíssimas. Quando nós lemos ali o relato do capítulo 3, depois da transgressão, Deus começa a falar das consequências. O pecado não afetou somente o ser humano. Não é somente o ser humano que foi afetado pelo pecado, mas toda a criação foi afetada pelo pecado. Tanto o ser humano, quanto os animais, quanto toda a natureza. E nós vivemos, infelizmente, um processo de degradação. Tanto do ser humano, quanto de tudo aquilo que foi criado. Mas Jesus veio para restaurar todas as coisas. Glória a Deus por isso. Amém. Há esperança, há salvação em Jesus. O ser humano não está perdido. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Nós, seres humanos, seres tão pequenos, seres tão insignificantes, nós temos um valor muito grande para o Criador do Universo. Valemos preço de sangue. Talvez a gente não consiga mensurar o que é isso. Preço de sangue. Mas não é qualquer sangue. É sangue real. É o sangue do Criador. Que veio aqui nessa terra para pagar uma dívida que nós, seres humanos, jamais teríamos condições de pagar. O débito que o ser humano tem é muito alto. Não temos como pagar. Somente Deus. E Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus então tomou essa dívida para si. E aquilo que nós merecíamos como pecadores, porque a Bíblia é muito clara, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Por mais que nós talvez tenhamos que passar pela tristeza de ver uma pessoa querida, infelizmente, morrer, ou talvez até nós mesmos, isso não significa o fim de todas as coisas. Porque a esperança além do tudo. E a esperança é Jesus. A morte na Bíblia, de fato, é descrita apenas como um sono, na qual o Senhor, naquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens do céu, Ele vai trazer todos os seus filhos à vida novamente. E vida em abundância. Vida eterna. É isso que Ele veio trazer para cada um de nós. Vida e vida em abundância. Eu quero partir para a conclusão. O texto final que eu quero ler diz assim: o conceito da graça foi desenvolvido após a queda. As Escrituras salientam que, mesmo antes da criação, a divindade já havia estabelecido entre si o conceito de que a raça humana seria resgatada, caso viesse a cair em pecado. O Filho de Deus não apenas o fiador do concerto, é também o mediador e o executor. Então ele pagou a dívida. Lá no livro, nos Evangelhos, no livro de João, e nos outros Evangelhos também é relatado, mas no livro de João especificamente, quando Jesus ele está ali na cruz, e ele então dá o último brado, né? Jesus ele diz: está feito. Está feito. Essa palavra que aparece, está feito, no original grego, é teresai, que significa que está pago. O preço foi pago. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. A nossa dívida era muito alta, mas Ele pagou o preço. Por isso nós temos uma esperança real. Então, o ser humano, ele foi feito à semelhança do Criador do Universo. Foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Nós possuímos uma origem nova. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Infelizmente,
O ser humano desobedeceu. O pecado trouxe desgraça. O pecado trouxe sofrimento. Mas Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Amém. Em Jesus, nós temos uma esperança real. Vida eterna e vida em abundância. Nós temos sempre o nosso olhar fixo em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite e uma ótima semana. Nós vamos, antes da oração, nós vamos cantar o último louvor. E depois, no final, eu quero orar com vocês. Quero convidar aqueles que estão aqui presentes para se colocarem de pé. Nós cantarmos ao nosso Deus.
justamente porque nós temos dentro de nós, infelizmente, uma natureza pecaminosa que nós já herdamos desde quando nós nascemos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem e, por consequência, passou a todos os homens. Davi, no livro dos Salmos, capítulo 51, ele diz que em pecado ele nasceu, em pecado concebeu ele a sua mãe. Essa é a nossa natureza. Mas Jesus, ele veio para nos livrar dessa sentença a qual nós estamos destinados pelo pecado, que é a morte eterna. Ele veio nos dar vida. Deus seja louvado por isso. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer imensamente, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos deu vida, e o Senhor mantém, o Senhor sustenta a nossa vida, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque quando o ser humano pecou, o Senhor não o abandonou. E o Senhor já tinha um plano estabelecido para resgatá-lo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por Jesus, pelo nosso Salvador, que pagou o preço em nosso lugar. E não precisamos mais, Senhor, não precisamos mais sofrer as consequências do pecado que é a morte eterna, pois em Cristo nós temos vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor em todos os momentos tem estado conosco. E quando nós caímos, o Senhor nos fortalece e nos ajuda a levantar. Amém. Possamos a cada dia, constantemente, reconhecermos que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é o grande Deus e que a nossa vida pertence única e exclusivamente a Ti. Amém. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a cada dia um bom uso da nossa liberdade, a vivermos, Senhor, uma vida de obediência a Ti, não por medo, mas por amor, o reconhecimento de quem o Senhor é. Queremos pedir Tua bênção, Senhor, saímos aqui da Tua casa. Peço Tua bênção, Senhor, por cada pessoa também que nos acompanha através da internet. Que o Senhor dê a cada um de nós uma semana abençoada em Tua companhia. Amém. Nós oramos a Ti e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Na saída, nós temos